Estamos falando da responsabilidade civil, como é notável, e aí nós falamos lá atrás, no comecinho, um conceito bem genérico, só para fazer uma breve revisão aqui, obrigação que a pessoa assume de reparar um dano causado de forma injusta. E lá no direito civil, como a gente tem a responsabilidade civil subjetiva como a base, né, a regra, nós temos elementos que vai da culpa, a conduta humana com uma culpa, o nexo dessa conduta com o dano, preenchendo todos esses elementos aqui, requisitos, você tem aquele chamado dever de reparar, de compensar o dano. Ok. Vimos que isso se desenvolve para a teoria do risco da atividade, onde você tira, né, dentro dos requisitos a análise da culpa. Estou falando tudo isso novamente porque nós veremos que existe uma exceção no código, e é a que a gente vai trabalhar hoje, e a exceção que costuma cair bastante na prova da OAB. Então, com risco da atividade, você retira a necessidade de analisar a culpa, existência de culpa ou não. Ela acaba sendo irrelevante ali, né, para a análise da existência de responsabilidade civil ou não. E aí você parte dos seguintes pressupostos, né, que o fornecedor tenha colocado no mercado o produto ou serviço, que aquele produto ou serviço tenha sido causa para o dano injusto que você está analisando ali. Até complementar isso aqui. O dano sempre tem que ser injusto. Lembrar que a regra que a responsabilidade civil ela é objetiva, ou seja, você não analisa culpa, e ela é solidária também, ela atinge todos os fornecedores que estão na cadeia de produção. Vimos que a responsabilidade civil de consumo ela utiliza a base dela, a teoria da qualidade, de onde você tem o vício de segurança, como aquele que coloca em risco ou causa dano à vida, saúde e segurança, e a gente vai chamar esse vício de defeito. E vimos também que existe o vício, aqui embaixo, que é o vício chamado de vício mesmo, que pode ser um vício de qualidade e de quantidade, que é assunto que nós ainda vamos estudar mais à frente. Aí vimos que quando o código fala de um vício de segurança, ele trabalha com responsabilidade pelo fato do produto ou pelo fato do serviço. Começamos falando do produto com defeito, e é o produto com defeito que vai gerar esse fato que nós estamos trabalhando aqui, que é o próprio dano, né? E aí um ponto interessante aqui que a gente destacou é que para o produto com defeito só existe responsabilidade para esses sujeitos aqui, o famoso FCPI, fabricante, produtor, construtor e o importador, como nós falamos. Quem que está fora? Principalmente está fora o comerciante. O comerciante ele vai ter uma responsabilidade subsidiária para a maioria da doutrina, e você só vai imputar a ele a responsabilidade quando o fabricante não puder ser identificado, quando a identificação não for clara, ou produtos perecíveis que não forem conservados de maneira adequada. E aí lembrando sempre que existe o direito de regresso do, por exemplo, comerciante com relação ao próprio fabricante, ao produtor, ou construtor, a depender da situação. Sempre vedada a denunciação da lide, como nós falamos. Aí nós entramos nas causas que podem excluir a responsabilidade civil pelo fato do produto, ou seja, situações em que você não responsabiliza o fabricante, o construtor, o produtor para os casos de consumo. Quando você evidenciar que aqueles fornecedores ali não colocaram o produto no mercado, quando, embora colocado o produto, o defeito não tenha existido, né, você mostra que o defeito ali ele não existiu, o que ocorreu foi qualquer coisa, menos defeito, pode ser, geralmente a culpa exclusiva do consumidor, o consumidor deu causa àquele dano, ou mesmo a culpa exclusiva do terceiro. Aí já entramos em outro caso de excludente responsabilidade, que é o caso fortuito à força maior. Apesar dessas situações não estarem previstas no código, você tem larga jurisprudência, inclusive do STJ, reconhecendo que o caso fortuito à força maior, eles são sim causa para você excluir responsabilidade civil. Lembrar que no caso fortuito, na força maior, a doutrina e a jurisprudência vai separar os fortuitos em interno e externo, sendo que somente o externo, que é aquele que está alheio à atividade do fornecedor, que vai excluir a responsabilidade civil. Aquele fortuito interno, aquele evento que, por mais que imprevisível, por mais que inevitável, estava dentro da atividade ali exercida, você opera a responsabilidade da mesma forma, como acontece, por exemplo, no assalto dentro de uma agência bancária. O assalto, em tese, seria um caso fortuito, mas assaltos estão dentro da atividade da agência bancária porque
Inclusive tem todo um sistema de segurança ali por trás, e aí você imputa a responsabilidade no fornecedor. O que a gente precisa estudar hoje? Nós precisamos entrar no chamado serviço com defeito, ou seja, a responsabilidade pelo fato do serviço. E aí a gente já entra no próximo artigo, que nos é de responsabilidade, que é o artigo 14. Deixa eu só ajustar esse caramba dessa formatação aqui. Aqui nós já não temos o produto, nós temos o serviço com defeito, e aí será a responsabilidade pelo fato do serviço. Então vamos lá, vamos abrir nosso código aqui. Vendo o código, nós passamos para o artigo 14. Vamos copiar ele aqui. E aí, copiando esse artigo 14, a gente já pode... Inclusive, eu vou deixar o 12 aqui para a gente poder trabalhar com as diferenças que já podemos notar aqui de um com o outro. O artigo 14 fala o seguinte: o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Então veja, se lá na responsabilidade civil pelo fato do produto você tinha limitação de alguns fornecedores somente, você tira o comerciante, aqui o código volta a falar fornecedor como termo genérico. Significa que é todo mundo. Segue exatamente o mesmo raciocínio, independentemente da existência de culpa. Isso aqui a gente já sabe, que é a própria responsabilidade objetiva. Você não precisa analisar a existência ou não de culpa. E o grande diferencial aqui, como eu falei para vocês, e eu insisto, porque isso é questão recorrente em prova, é que na responsabilidade pelo fato do serviço, você abrange todos os fornecedores novamente. A responsabilidade continua sendo, vou colocar aqui, a responsabilidade continua sendo solidária. Por que continua? Porque nós já falamos lá atrás que a responsabilidade na responsabilidade civil de consumo, ela é em regra solidária e objetiva. Então, a responsabilidade civil pelo fato do serviço, ela segue a regra do código, que é exatamente a regra de ser responsabilidade solidária e objetiva. Todos os fornecedores respondem. E por que isso, professor? Porque, diferentemente do defeito no produto, o serviço, na maioria das vezes, ele é feito de forma pessoal. Como assim? Você tem contato com aquele sujeito que está te prestando o serviço. Então, você consegue imediatamente ali, na prestação de serviço, você já consegue verificar o defeito, né? Diferentemente lá do produto com defeito, que na maioria das vezes o defeito ele é de fabricação ou de concepção, ou mesmo ali de informação, aqui o serviço sempre ele será defeituoso em razão daquele sujeito que efetivamente o está prestando. Você tem uma aproximação maior da ausência do dever de cuidado ali com relação à vida, saúde e segurança para o fornecedor que efetivamente está te oferecendo aquele serviço. A doutrina costuma separar aqui o serviço com defeito no defeito de prestação, quando está se efetivamente oferecendo o serviço ali. Então, por exemplo, você está em um determinado... pegar o caso de Goiânia aqui. Você está em um determinado parque de diversões, então está lá num serviço de lazer, em um brinquedo que quebra. Então veja, não se tomou o cuidado de zelar pela segurança daquele brinquedo ali e ele quebrou, colocando a vida. Se eu não me engano, teve até uma moça que faleceu, né, nesse caso específico. Lembro de um caso de um toboágua, se eu não me engano, em São Paulo também, que o cara passou reto, né, na curva e morreu também, caiu de uma altura altíssima. Então você tem exemplos de serviços prestados de forma defeituosa. Por quê? Porque colocou a vida, saúde e segurança do consumidor ali em risco. Mas também pode ser um serviço defeituoso por informação insuficiente ou mesmo
inadequada, né? O exemplo é o caso de uma determinada, sei lá, academia de ginástica que não instrui corretamente como fazer o exercício ali a ponto da pessoa machucar. Então esse é um exemplo que a doutrina costuma trabalhar. Defeito na prestação, defeito na comercialização, que seria uma informação errada ou informação má prestada ou prestada de forma insuficiente pelo fornecedor. O próprio código, ele descreve aqui as formas que o serviço ele é considerado defeituoso. Né? Algo muito parecido com o próprio artigo passado, que também descrevia como que aparece o vício o defeito, perdão, no produto. Vamos ler ele aqui. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. Então veja, por mais que em alguns serviços você tenha, como eu diria, você tem um risco envolvido ali, a gente já viu isso, como por exemplo, quando você vai a um toboágua, você sabe do risco de às vezes virar, afogar, machucar, enfim. Mas obviamente você não espera, né? Você legitimamente não espera que vai sair para fora do brinquedo, né? Um outro caso que a gente tem, que eu me lembro aqui, foi do Hopi Hari, né? Se eu não me engano, o cinto da criança soltou, foi uma coisa assim. Então veja, naquele elevador lá. Veja, você está num brinquedo, você sabe, aquele brinquedo ele tem um risco, né? E você razoavelmente espera o risco ali de assustar, de vomitar, sei lá, de passar mal, você sabe disso. Mas você não espera o risco, e obviamente ele não é tolerado pelo direito, de o cinto de segurança soltar a ponto da pessoa cair ali, e nesse caso específico ela acabou morrendo, que eu lembro disso porque o promotor do caso é o Rogério Sanches, e eu lembro dele comentar alguma coisa em aula lá com relação à investigação de homicídio culposo ou doloso, né, nesse caso aí. E aí você vai lá para a discussão do Código Penal, que não nos interessa aqui. Agora eu dizer para vocês o seguinte, esses são geralmente os exemplos mais visíveis assim de serviço com defeito, né? Para não dizer o caso de shoppings que estão limpando o piso ali, não avisa, a pessoa cai, machuca, né, quebra um braço, como teve um caso aí em Rio Verde mesmo, que eu lembro de ver o julgamento dele, a pessoa ainda, se não me engano, era uma mulher que trabalhava com venda de salgados, com um tempo sem poder vender salgados, então você tem lá o lucro cessante. E aí qual é a ideia? A partir do momento que você tem um serviço ali de lojas, né, que é o próprio shopping, você tem que zelar pela segurança das pessoas que estão andando ali. E aí qual é o segredo aqui? Ali teve uma informação insuficiente, né? Que é aquela plaquinha de piso molhado ali avisando que estão limpando. Lembro um caso em Uberlândia também que, por informação insuficiente, uma pessoa teve a perna foi puxada pela escada rolante e ela ficou presa lá, teve que amputar a perna dela no meio do shopping. Um caso assim terrível, né? Aquilo deu o que falar por bastante tempo. Se não me engano era criança, uma coisa assim. Então você tem N possibilidades do serviço ser fornecido de forma defeituosa e eles vão se enquadrar aqui nas causas do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente que o serviço que mais vai ganhar destaque aqui é os serviços médicos hospitalares, de dentista e de terapias, agora ganhando força também. Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com eles, porque são situações que vão gerar algumas exceções aqui. Inclusive isso é questão recorrente na própria OAB, como eu falei para vocês. A prova adora trabalhar com exceções, então eu vou sempre destacar para vocês aqui quando isso acontecer. Lembrar que o serviço não é considerado defeituoso quando você tem novas técnicas, obviamente, e temos aqui também causas de excludente de responsabilidade civil, assim como na responsabilidade pelo fato do produto com defeito, nós temos causas muito parecidas. Quais são as causas? Deixa eu copiar aqui o modelinho do jeito que eu tinha colocado. Então você tem causas
parecidas aqui para excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço. Por quê? Porque sob a mesma ótica do fato do produto, no fato do serviço, você também não responsabiliza quando, e aí é interessante você ver isso aqui, não será responsabilizado. Então, quando a gente fala não será responsabilidade excludente, quando provar. Então aqui você já sabe que existe um ônus probatório por parte do fornecedor. Que, primeiro, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Então, por exemplo, um caso bem polêmico foi o caso daquele parque, acho que é Olímpia, em São Paulo, que o cara naquela, eu não sei o que é o negócio, parece uma bola lá, que tem água e tal, fica pulando, é como se fosse uma cama elástica. Ele caiu e ficou tetraplégico ali, né? Não sei o que ele aprontou. E aí você tem a verificação se tem um defeito ali ou se não tem. Vamos pensar naquele caso também da moça que o kart puxou o cabelo dela, né? Será que aquele serviço foi prestado de forma defeituosa ou não foi? Será que existia todo o aparato de segurança para amarrar o cabelo, colocar lá? Será que teve a instrução, colocar o cabelo dentro da roupa, né? Alguma coisa nesse sentido? Se o kart tinha a proteção ali na corrente e na relação para não puxar o cabelo das pessoas, enfim. Então tudo isso vai ser, óbvio, o ônus probatório do fornecedor, mas se o fornecedor provar, demonstrar que o serviço foi prestado bonitinho, que tudo que poderia ter sido feito para garantir a segurança do consumidor foi feito, ele pode não ser responsabilizado, que você tem uma causa de exclusão. Né? Mais uma vez, você tem a culpa exclusiva do consumidor, tem a culpa exclusiva de terceiro também, os mesmos exemplos. Então vamos imaginar que no caso de, sei lá, do brinquedo, né? Tem lá a orientação, olha, você tem que amarrar o cinto e tal, prender aqui e ali, o consumidor vai e não amarra nada, não, dane-se, vou aqui sem cinto mesmo, eu quero aventura, né? E cai. Aí, obviamente, você tem uma situação de culpa exclusiva do consumidor. Veja que geralmente, quando se fala que o defeito inexiste, você vai acabar caindo numa culpa exclusiva, ou do consumidor, ou de um terceiro, né? Como nós já listamos lá atrás. Aqui, mais uma vez, você segue exatamente o mesmo raciocínio do caso fortuito e força maior. Lembrar que se aplica somente ao fortuito externo. Então, mais uma vez, você tem como causa possibilitando a exclusão da responsabilidade na relação de consumo um fortuito, mas desde que o fortuito seja interno. Né? Como eu falei para vocês, casos da jurisprudência do STJ aqui com relação ao fortuito externo é um roubo de ônibus, né, durante um transporte, que seria o serviço de transporte. Você tem também casos de roubo do manobrista, né, nesse serviço de estacionamento, alguns restaurantes, as coisas. Você tem a maioria dos casos relacionados com roubo. Né? Até um caso legal da STJ que é o arremesso de pedra, né, de fora do trem que acabou atingindo um passageiro, ou de fora do ônibus. Né? Uma pedra arremessada de alguém de fora do ônibus, algum sujeito na rua, atingindo um passageiro dentro do ônibus. Então veja que isso são fatores que os efeitos são inevitáveis, não tem muito o que o prestador de serviço fazer, e aí você obviamente vai afastar a responsabilidade civil do fornecedor aqui. Não tem como você falar que tem defeito, ou na verdade aqui não é nem falar que não tem defeito, é falar que esse dano que o consumidor sofreu, ele tem relação causal com a própria atividade que o sujeito está exercendo. Então veja, o consumidor que tomou pedrada na janela do ônibus, porque alguém na rua arremessou, é um consumidor que sofreu um dano, mas é um dano que não tem nexo nenhum com aquela atividade de transporte de pessoas. Né? Totalmente externo à própria lógica aqui de você pensar
dos ônibus, né? Chegaríamos a um ponto, se você tivesse a responsabilização, de que teria que ter um ônibus blindado e ainda proibir os consumidores de abrir janela de ônibus para não ter esse tipo de responsabilidade, né? Então, aqui não se aplica nessas situações. Beleza? Aqui eu estou passando bem rápido mesmo, só para vocês saberem que é exatamente o mesmo raciocínio da responsabilidade pelo fato. Um caso interessante aqui é que no fornecimento de serviço não tem como o fornecedor provar que não prestou o serviço, né? Aqui não existe essa possibilidade, obviamente, como eu falei para vocês, por quê? Porque o serviço ele é sempre pessoal ali, né? Então o fornecedor, veja que o consumidor, no momento que ele vai peticionar, ele tem que minimamente mostrar que teve aquele serviço ali, pelo menos, né? Vamos imaginar que no caso aqui de, sei lá, parque de diversão, que demonstrar lá que tem uma pulseira, sei lá, um ticket, ou que seja uma testemunha, alguém que te dê a indicação que aquele serviço foi prestado, né? Não há possibilidade aqui como causa que o fornecedor prove que não prestou aquele serviço, como eu falei para vocês, porque é sempre uma relação pessoal, diferentemente do produto, em que o sujeito pode ter comprado um produto com a marca X, quando na verdade ele foi produzido pela empresa Y, que é uma falsificadora de produtos. E aí nesse caso não tem como você disputar a responsabilidade, né? Caso interessante, para vocês terem uma ideia disso, são as clonagens de site. Então é muito comum, uma vez eu quase caí, inclusive, é muito comum você pegar lá Ricardo Eletro, aí você recebe um e-mail, né? Fala, nossa, promoção. Aí a televisão que era R$ 2.500 está lá de 1.200. Você abre o site, ele é perfeito, ele é idêntico, você fala, poxa, não, vou comprar. E aí acaba caindo no golpe, né? Eles copiam o site. Então veja, é algo que está totalmente fora da atividade ali, né? Pelo menos é a jurisprudência majoritária, está fora da atividade ali. Imagina se você fosse imputar a responsabilidade à empresa por aquele cara que copia o site dela, né? Veja um problema hoje, notícia de hoje, mas eu já estou vendo o pessoal do direito digital no grupo que eu tenho comentando há bastante tempo. O pessoal clonando as lives, né? Então eu não sei, eu não assisti nenhuma live por enquanto, mas me parece que tem um QR Code lá que você passa e doa. Aí o que o cara faz? Ele copia a live, joga num outro link e põe um QR Code lá onde ele vai desviar aquelas doações, né? Imagina se fosse imputar a responsabilidade à empresa por todas as pessoas que podem clonar aquilo ali, né? Por mais que pense, por exemplo, que o YouTube deveria ter maior cuidado nessas questões, é difícil você pensar em dar a ele a responsabilidade por qualquer dano que vai gerar nesse sentido aí. Essa é a jurisprudência, né? Apesar de ter, obviamente, autores que vão criticar isso e falar que quem oferece o serviço, como o YouTube, ele deveria ter uma forma de filtrar isso aí, que é o que me parece que eles estão correndo lá atrás, né? E aí é uma grande discussão da responsabilidade civil na internet, né? Vocês não têm ideia do tamanho da discussão que envolve isso. Se, por exemplo, o YouTube vai responsabilizar pelos vídeos que o pessoal posta, se o Facebook vai responsabilizar pelo vídeo por frases, fotos que são colocadas ali, né? Não sei se vocês lembram o caso lá se eu não me engano foi na Nova Zelândia, que o cara abriu uma live no Facebook antes de entrar no local lá para matar as pessoas. Então você tem vários, vamos dizer assim, várias discussões nesse sentido aí, né, na internet que vão extrapolar um pouco aqui o nosso interesse da disciplina. Mas vamos lá. Um ponto importantíssimo, e aí eu vou até copiar esse modelinho aqui, é o seguinte. Vou até colocar um cuidado aqui. Cuidado. Onde que você tem que ter cuidado? Questão de OAB. Questão batida da OAB. Na responsabilidade civil pelo fato do serviço prestado pelo profissional liberal. Então veja, para o profissional liberal, o código deu um tratamento diferenciado. Qual é a ideia? Uma ideia bem parecida com a ideia de diferenciar o fornecedor do tipo comerciante quando você está falando lá da responsabilidade pelo fato do produto. Então, se você diminui a responsabilidade do comerciante colocando ele como responsabilidade subsidiária,
Quando você tem um serviço, mas um serviço que veio de um profissional liberal prestado de forma defeituosa, você também tem um tratamento diferenciado com a ideia de, com vistas de proteger um pouco o profissional liberal. Nós vamos mostrar isso aqui agora. Está previsão expressa no código, no artigo 14, parágrafo 4º. Vou copiar ele aqui. Então, diz o código: responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, veja, estamos aqui diante de uma responsabilidade civil subjetiva. Voltamos aqui à regra do Código Civil, quando ele fala que a responsabilidade civil ela depende, além da conduta humana, de uma conduta humana imputada sob a ótica da culpa. E aqui culpa, ela é uma culpa genérica. Abrange tanto a intenção, que a gente chama de culpa grave no direito civil, quanto a culpa leve, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Aqui, principalmente, a imperícia. E também, óbvio, a negligência. Primeiro ponto é o que é o profissional liberal. Quem é o profissional liberal? Basicamente, é aquele que exerce atividade profissional especializada com autonomia, sem subordinação e de forma pessoal, independentemente do seu grau de escolaridade. Então, basicamente, profissional liberal é aquele que exerce atividade profissional especializada. Veja, pode ser um encanador, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um eletricista. Veja, especializada é porque precisa ter um mínimo de conhecimento técnico específico para promover aquela atividade ali. Com autonomia, faz do jeito que quiser, sem nenhum tipo de subordinação, que é o que vai enquadrar lá nas atividades empresárias, né, ou mesmo na qualificação de um sujeito como empregado, e de forma pessoal também, que é algo bem importante aqui para nós, independentemente do seu grau de escolaridade. Beleza. O que o código está falando? No caso da responsabilidade pessoal do profissional liberal, você precisa provar, você consumidor precisa provar que esse dano ele ocorreu por uma culpa. Mesmo que seja aquela culpa que a gente chama de culpa leve, negligência, imprudência, imperícia, você consumidor só vai conseguir a sua responsabilidade se você provar que houve culpa. Então a gente pode falar aqui do seguinte: neste caso, nesta situação, deverá a responsabilidade civil preencher os seguintes pressupostos. Aqui, que exista fornecedor, fornecer no mercado o serviço, culpa, um nexo e um dano. Então aqui neste caso, quando você fala em profissional liberal, você precisa provar que ele forneceu no mercado aquele serviço, que houve um dano por conta desse fornecimento e esse dano só se deu por conta de uma culpa qualquer. Mesmo intenção, mesmo negligência, imprudência, imperícia. Então, exemplo, questão no AB recente aí, a mulher foi fazer acho que um alisamento no cabelo e aí a moça que fazia lá, sei lá, cabeleireira, usou um produto que
algumas pessoas podia causar reação alérgica sem falar nada, né? Então não informou a consumidora dos riscos envolvendo aquela prestação de serviço ali. E aí perguntava-se se havia responsabilidade civil, era uma coisa assim. E aí uma das alternativas lá falava, sim, há responsabilidade civil desde que se prove que aquela cabeleireira agiu de forma culposa, mesmo que seja pela imprudência ali de questionar, de fazer o teste, enfim, um teste numa pequena área, né, ou perguntar para a consumidora se ela tinha alergia àquele tipo de produto, enfim. Então, você precisa, evidentemente, demonstrar a questão da culpa. Onde que está o grande problema aqui envolvendo o profissional liberal? E a gente coloca outro cuidado aqui. O grande problema a grande discussão nesse ponto envolve a prestação de serviços médicos. E aqui eu posso trabalhar também com os dentistas, serviços odontológicos. Por quê? Porque você tem uma porção de variáveis que vão problematizar nosso caso aqui. A primeira delas é a seguinte, é aquela diferença. Primeiro problema, vamos colocar assim. A diferença do tratamento jurídico existente entre a obrigação de meio e a obrigação de resultado. Então vejam, o que é isso aqui? Quando nós falamos de obrigações, você tem lá uma porção de tipos de obrigação. E veja o seguinte, quando se fala em obrigação de meio, significa que aquela obrigação que o sujeito está cumprindo, ela somente é um meio para que se chegue a um outro resultado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse serviço que vocês estão consumindo, que é o serviço de prestação educacional de ensino superior em direito, ele é um serviço de meio, uma obrigação de meio. Por quê? Nós só estamos te oferecendo o estudo suficiente para que você possa se graduar e correr atrás dos seus resultados. Quando você entra em um cursinho que te fala o seguinte, olha, você pode, e eu sei de cursinho que tem isso, você pode entrar aqui e estudar, nós vamos te oferecer a prestação de serviço educacional. Se em, sei lá, 1 ano, 2 anos você não passar, você não precisa mais pagar. Então veja, aquilo ali é quase que te oferecer uma obrigação de resultado. Eu estou dando esse exemplo, apesar de ele não ser efetivamente obrigação de resultado, mas para vocês já de cara perceberem a diferença. Na obrigação de meio, a obrigação ela se limita a fornecer aquela prestação ali, aquele serviço e ponto final. Os resultados advindos são relevantes. Na obrigação de resultado, você tem as obrigações que já te pressupõem o atingir aquele resultado. Né? E aí a gente já pula para os exemplos que são efetivamente trabalhados na doutrina e na jurisprudência. Qual é a diferença aqui de meio e de resultado? É a diferença entre uma cirurgia, que o sujeito chega lá com a fratura exposta, sem a perna, e o médico pega aquela perna lá e põe ela de novo no lugar, cicatriz para tudo quanto é lado, e costura de cá, e põe aqueles ferros, né? Como aconteceu, por exemplo, com um amigo meu, perdeu um pedaço assim de osso da perna, queria amputar, vem o médico, não vai amputar, naquela correria, perdendo um monte de sangue, passa ferro de lá, ferro de cá, próteses. Então veja, a perna ficou horrível, mas veja, a prestação do serviço médico aqui no caso, a cirurgia, foi uma cirurgia de meio. Aquela cirurgia foi o meio necessário para que se pudesse chegar a um determinado resultado, que era evitar a morte ou a perda da perna. Ok. Quando a gente fala em obrigação de resultado, já se trabalha com o exemplo da cirurgia plástica. Então veja, existe uma diferença entre você ir ali e fazer uma cirurgia numa perna com fratura exposta para poder preservar aquela perna. Existe uma cirurgia que você faz para, por exemplo, reduzir o tamanho do nariz ou colocar um silicone. Essa cirurgia, por que ela é de resultado?
porque você já, antes de fazer ela, já tem ali, por exemplo, os médicos, vamos pensar, o Dr. Hollywood, né? Tem um programa lá, tirar a foto da mulher e tal, coloca lá, consegue manipular, então ele já mostra, inclusive, para a mulher qual será aquele resultado que ela vai atingir quando fizer a cirurgia. Qual é a diferença? Para o direito civil, de uma forma geral, quando você tem, quando você tem obrigações de meio, basta que se cumpra a obrigação, ponto final. A responsabilidade ali, eu diria que ela já, como eu posso falar aqui? Se você cumprir a obrigação, você já está, vamos dizer assim, adimplente com aquilo que você estava responsável ali. Já na obrigação de resultado, se você não atingir aquele resultado, significa que a sua obrigação não foi cumprida. Então você teria uma responsabilidade contratual aqui. E aí essa discussão ela vem para o direito do consumidor para dizer o seguinte, olha, se a obrigação for de meio, você tem que perceber se houve culpa ou não daquele resultado que foi ruim. Vamos pensar aqui, o sujeito entrou na sala de cirurgia para fazer uma cirurgia e tinha uma fratura exposta e tal, tiveram que amputar a perna dele. Então veja, para você imputar a responsabilidade ao médico pelaquela perna ter sido perdida, você tem que provar que ele só amputou ela porque de alguma forma culposa ele fez merda, que ele deveria ter salvado ela. Seria um meio aqui. Quando a gente pensa na obrigação de resultado, que caso aqui colocar silicone, por exemplo, você terminou a cirurgia lá, tem um peito assim e o outro assim, né? Então, veja, tinha um resultado previsto naquele aplicativo do celular lá, no sistema de edição de imagem, e esse resultado não foi atingido. Aí, como lá no direito civil se trabalha com a responsabilidade pelo atingimento do resultado, a discussão que se tinha era se, nesses casos aqui, na obrigação de resultado, você teria a responsabilidade civil objetiva e não a responsabilidade civil subjetiva. Né? Então, vamos colocar isso aqui. Em tese, nestes casos, se a obrigação fosse de meio, bastaria, ou melhor, a responsabilidade civil segue a regra, demandando a demonstração de culpa. Já na obrigação de resultado, não atingindo este resultado, a responsabilidade civil seria objetiva. Veja, como você não atingiu o resultado, você já tem a responsabilidade ali inexistentemente, mesmo que inexistente a culpa, né? Você não conseguiu chegar àquele determinado, aquela promessa, vamos dizer assim. Então, o que se tem consolidado nesse ponto aqui? O que o STJ determinou é que não. Então eu coloco assim, mas para o STJ, nestes casos, a responsabilidade civil continua sendo subjetiva. Porém, a culpa será presumida. Então nós temos aqui, né, esse primeiro ponto da discussão, que é a respeito da obrigação de meio, obrigação de resultado. Em tese, nós teríamos na obrigação de meio responsabilidade civil seguindo a regra, demonstração de culpa. Já na obrigação de resultado, desde que você não atinja o resultado, a responsabilidade seria objetiva, independentemente de culpa. Mas o STJ entendeu nesses casos que a responsabilidade continua sendo subjetiva, né? No caso você continua tendo a necessidade de trabalhar com a análise da culpa,
mas essa culpa aqui agora será presumida, e aí caberá ao próprio fornecedor demonstrar que não houve culpa ali, que tudo foi praticado de forma zelosa e com os deveres de proteção necessários. Beleza? Então, a gente encerra por aqui para terminar a próxima aula, trabalhando mais aprofundadamente esse caso aqui das prestações de serviço. Eu agradeço, se você curtiu, curta aqui o vídeo, comentários lá embaixo. Se tiver algum coleguinha assistindo ou mesmo estudando esse material aqui, compartilhe com ele. Até a próxima. Obrigadão.